Bom, hoje com o gerente de desenvolvimento de mercado da Vitia Brasil, a gerente, né, Cibele Medeiros. Olá, Cibele, tudo bem? Olá, Otávio, bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês no Dia a Dia Rural. Bom dia. Nós é que agradecemos a sua participação para trazer informações importantes sobre a cigarrinha do milho. Deixa eu te perguntar uma coisa. A cigarrinha da cana é aquela que faz a espuminha, né? A cigarrinha do milho, como é que é a manifestação dela? Isso mesmo. A gente tem cigarrinhas em alguns cultivos, mas elas têm um hábito diferente, também elas são muito diferentes em relação à forma de infecção. No caso do milho, a cigarrinha, ela é um inseto pequeno, tem no máximo aí 4 milímetros de coloração branca, pode ser até uma coloração palha, ou até mesmo acinzentada, Otávio. E a característica principal da cigarrinha na cultura do milho é que ela fica dentro do cartucho. Ela pode estar sozinha ou também agrupadas. Então, é comum que a gente encontre várias cigarrinhas na mesma planta. E o que é que ela faz? Principalmente, E o que é que ela faz? Qual é o dano dela? Qual é o estrago dela? a cigarrinha na cultura do milho, ela é uma cigarrinha, é um inseto vetor. Ela transmite enfesamentos que são causados por molicutes, bactérias, né, que causam uma doença chamada enfesamento ou até mesmo virose. E aí essa doença, né, o enfesamento, compromete grandemente a produtividade. Então, à medida que ela vai se alimentar do milho, da seiva, se ela estiver contaminada, ela transmite essas molicutes que causam essa doença chamada enfesamento. E aí você perde o pé de milho ou perde parte da produção da espiga, perde a espiga, como é que é o estrago? O estrago é grande e ele é muito variável, Otávio, porque as perdas, ela depende muito da cultivar de milho que está sendo plantada, cultivada, e essas perdas, elas podem chegar até 80% ou até mesmo inviabilizar a colheita em alguns casos. Né? Isso porque quando o milho ele tem enfesamento, aí causa vários sintomas, como folhas vermelhas ou até mesmo de outra coloração, que compromete causa toda uma desordem fisiológica, plantas com porte menor, plantas que podem tombar, plantas pequenas mal formadas, né, tamanho menor de internódios e também tamanho menor de espiga. Ou má formação dos grãos, então compromete muito a colheita e a produtividade. Como a gente brinca, Deus não dá asa para cobra, né? Porque Não ainda bem que mesmo. essa cigarrinha é pequenininha, né? Porque você já imaginou se ela fosse igual, olha o estrago que ela faz. Escuta, o Sindveg fez uma previsão aí de um crescimento de 177% em 2 anos da cigarrinha do milho. O que é que está acontecendo? Ela perdeu algum predador, alguém que a eliminava no meio ambiente? Surgiu uma condição nova favorável para a sua rápida propagação? O que aconteceu? Conta para gente. Esse dado do Sindveg, ele realmente chama atenção, né? Porque mostra aí o tanto que a cigarrinha tem sido um problema e vai continuar sendo um problema por alguns fatores, Otávio. Principalmente porque a gente tem uma área de milho muito expressiva plantada. Então, a gente tem milho praticamente o ano todo também sendo cultivado, né, na primeira safra e na segunda safra, em alguns casos até terceira safra. Então, é comum a gente ter plantas de milho o ano todo. Então, ela fica nesse milho que está, inclusive, em outras culturas, que é aquele milho que a gente chama de milho tiguera. Então, se a gente pegar esse sistema que comumente é adotado, soja, milho, quando a gente tem milho ali na soja, né, esse milho tiguera, ela está ali e, consequentemente, vai ficar para a próxima safra. E o Brasil, ele é um país tropical, né? Ele favorece muito o desenvolvimento da praga. Então, a gente tem a cigarrinha o ano todo. Ela até pode permanecer em outras culturas, mas ela só consegue completar o ciclo reprodutivo dela na cultura do milho. Mas aí ela vai transitando das áreas também. E um ponto relevante é essa migração que tem também de uma área para outra. A agricultura tropical, subtropical e equatorial, que é característica do território brasileiro, de norte a sul, dividindo aí entre as várias fases, ela é muito propícia ao surgimento de pragas e doenças. Por isso que é difícil cultivar e a gente tem que ter técnicas especiais de cultivo diferentes dos países europeus, por exemplo, ou dos países do hemisfério norte. Eu sempre brinco com o pessoal aqui, porque às vezes eles desligam o ar-condicionado ali da redação, aí eu chego e falo, bacana, vocês estão legal. Por que vocês não jogam um pouquinho de água no chão? Aí fica úmido. Aí a propagação de bactérias e vírus é maior ainda e mais rápida. Vocês fazem isso.
Está quentinho, úmido, o bicho vai. E é o que acontece no nosso clima tropical com a agricultura. Como é que a gente combate a cigarrinha do milho? Para combater a cigarrinha, a gente tem vários métodos de controle que têm que ser utilizados de forma sinérgica, né? No entanto, uma grande inovação e algo que tem sido indispensável para o controle da cigarrinha é o uso de produto biológico. É isso que eu ia te perguntar. Além do inseticida, qual é o produto biológico, de controle biológico, que é utilizado para combater a cigarrinha? Isso. No caso da VIT, a gente tem trazido a inovação, né, de um inseticida biológico chamado Bovéria turbo. Ele é um produto à base de um fungo, e esse fungo, né, quando ele é aplicado juntamente com outras formas de manejo, inclusive dá para aplicar com o próprio inseticida químico, desde que haja essa compatibilidade, esse fungo ele se desenvolve na área, né, e aí ele contamina essa cigarrinha. Tá. E o grande benefício do manejo biológico, Otávio, é o residual de controle. Porque a partir do momento que a gente tem condição para esse fungo se estabelecer na área, ele vai contaminando insetos remanescentes ou insetos que vêm de outras áreas. Então, é uma grande ferramenta que o produtor rural ele deve adotar dentro do seu sistema de produção da cultura do milho. E aí ele usa em consórcio junto com o defensivo normal, o defensivo químico, né? Ele usa o Bovéria turbo e mais o defensivo químico, né? Ele já diminui a quantidade do defensivo químico, e coloca um produto natural, que é o Bovéria turbo. Esse turbo aí, quando o carro é turbo, ele acelera mesmo, né? Com motor de pouca potência. Esse turbo aí também é porque a Bovéria mata mesmo a cigarrinha? Exatamente, a linha é turbo por conta disso, pela grande capacidade de infecção. E também a gente trabalha muito em formulações que consegue garantir que o produto ele realmente seja efetivo no campo. Tá legal. Obrigado pela participação. Qual é o endereço de internet de vocês aí, da Vitia Brasil, Cibele? Isso é www.vitia.com.br. Então, eu convido todos os produtores, profissionais que estão assistindo, né, vendo a gente hoje, para entrar na nossa página da internet e ver as soluções que a gente tem. Tem também as mídias sociais, Instagram, LinkedIn. Então, sejam muito bem-vindos à nossa página. E obrigado, Otávio, pelo convite. Que isso. E vocês estão onde? Em que lugar do Brasil? A gente tem 8 unidades industriais, né, espalhadas basicamente no estado de São Paulo e Minas Gerais. No entanto, a gente tem uma equipe comercial que está distribuída no Brasil todo. Então, de norte a sul do país, a gente tem técnicos, agrônomos responsáveis que conseguem ajudar o produtor rural na hora de posicionar e informar qual é a melhor forma de utilização do Bovéria turbo. Ok, vamos fazer uma marchinha de carnaval, então, para eliminar a cigarrinha do milho. Você vai pular carnaval ou não, Sibeli? É isso mesmo. Eu vou pular carnaval junto com o produtor rural, né? Porque, assim, muito embora a gente tenha carnaval, a agricultura ela não para. Então, eu estou em clima de carnaval, mas eu vou continuar trabalhando junto com o produtor rural e talvez aí pular na colhedeira, né? Porque o Brasil está colhendo muita área e também está plantando muita área, inclusive de milho. Então é isso aí, o refrão é: vamos acabar com a cigarrinha do milho. Tchau, Cibeli. É isso aí. Bom carnaval. Até mais. Até mais. Tchau.